Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal da IBN Aliança Porto Velho, Rondônia. Eu sou a pastora Dalzirene, juntamente com meu esposo, nós pastoreamos essa igreja. Eu estou aqui para agradecer a sua presença, sabendo que nós estamos juntos, cultuando ao Senhor. Você na sua casa, mas nós estamos juntos nos nossos corações, ligados, conectados através do Espírito Santo de Deus. E eu peço nessa noite que você já vá abrindo a sua Bíblia, né? Abra em Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Está escrito assim: Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é maravilhoso. Através da presença dEle nós temos plenitude, alegria plena no Senhor. O pecado vem e nos afasta da presença de Deus. Nos dá, nos cessa o nosso relacionamento com Ele. Porém, Jesus veio para nos dar livre acesso a Ele novamente, para que possamos entrar com segurança na presença dEle, já salvos, já purificados através de Jesus. Nós entramos com segurança na presença dEle, sem medo de ser castigado, mas com o coração puro e limpo e preparado para receber a transformação que Ele tem para cada um de nós. Por isso, nessa noite, eu peço que você vá ficando de pé, aí no seu lugar, aí na sua casa. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e entenda que Deus está aí com você, que o Espírito Santo de Deus está aí. Glorifique o nome dEle, adore o nome dEle, diga para Ele como Ele é precioso para você. E vá fechando os seus olhos, agradecendo, glorificando em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos nessa hora, nós te adoramos, nós rendemos graças a Ti, Pai, porque Tu és bom, infinitamente bom, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre em nossas vidas. Senhor, eu coloco cada família, Senhor, nesse momento na Tua presença. Coloco cada um dos Teus filhos, cada casa, Senhor, que neste momento está conectada a este canal, recebendo essa palavra. Senhor, que eles venham nessa noite receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, que o coração deles estejam abertos como uma terra preparada para receber uma boa semente. Senhor, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar, Senhor, que eles venham receber o Teu maná, que nada venha atrapalhar, que a mente deles nessa noite seja totalmente cativos a Ti, para receber o bom ensinamento do Senhor, em nome de Jesus. Entra no cada lar, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença. É um culto virtual, mas nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração totalmente abertos para Ti, para receber Jesus de Ti. Deus, que eles possam sentir, que cada um de nós, Pai, possa sentir a Tua presença, sentir o Teu amor, sentir a Tua glória, e que possamos, Senhor, estarmos muito melhor do que estamos agora, em nome de Jesus. Nos abençoa com a Tua rica e poderosa presença, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor aí na sua casa, vá glorificando a Ele, e tenha certeza que Ele está aí com você. Tenha certeza que o Espírito Santo é o teu amigo fiel, e Ele está com você em todos os momentos, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Agradecer a pastora Dalzirene, minha esposa amada, que vai ficar ali intercedendo por nós, para que o Espírito Santo de Deus venha de forma sobrenatural sobre esta palavra de hoje. Mas eu quero me apresentar mais uma vez. Sou o pastor Alexandre, aqui da Batista Nacional Aliança de Porto Velho, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 18 a 23, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23, vamos estar lendo juntos. Está escrito na palavra de Deus: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona.
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Ore comigo neste momento, igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai, humildemente, que Tu venha me direcionar nesta palavra. Que não seja, Senhor, eu, mas sim o Teu Espírito Santo me usando, Senhor. Muito obrigado. É o que te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Meus amados, a parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas aqui no Evangelho de Mateus. O significado da parábola do semeador é que ela fala sobre como o Evangelho ele é recebido por diversas pessoas e por diferentes aspectos. É uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente o seu significado, como nós acabamos de ler aqui no versículo. Amém? Nessa parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que ele saiu a semear. Enquanto esse homem semeava, uma das partes dessa semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram, essas sementes. Outra parte dessas sementes acabou caindo entre os espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham ali caído. Finalmente, outra parte da semente caiu em uma boa terra. E essas sementes germinaram, cresceram e deram frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mateus 13, de 3 a 9. Amigos, amados, queridos, Jesus contou a parábola do semeador quando ele discursava, quando ele ministrava por uma grande multidão à beira do mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé ali na beira da praia, escutando as orientações e ensinamentos de Jesus. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino de Deus, através das suas parábolas. Nessa narrativa aqui da parábola do semeador, é possível nós percebermos claramente a forma de como Jesus aplicou elementos do cotidiano, do dia a dia, para que aquelas pessoas daquele momento pudessem entender aquilo que ele estava dizendo. A figura do semeador que saiu a semear, era realmente algo muito familiar naquela época. O semeador ele semeava as sementes com as próprias mãos e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo por pequenos caminhos que cortavam aqueles campos. Essas trilhas, ou seja, esses caminhos não eram alcançados pelo arado, e aqueles agricultores utilizavam aqueles caminhos para percorreres aquela plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente serviu de alimentos para aqueles pássaros. Jesus também disse que algumas sementes caíram no meio das pedras. Isso era uma das características típicas da Palestina naquela época. Havia muito solo rochoso, muito terreno rochoso, que acabava ficando assim muito próximo do terreno onde havia o cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo, elas acabavam brotando. Por quê? Porque havia uma fina camada de terra, mas pela falta de raiz, elas acabavam definhando mediante o sol escaldante daquele momento ali. Por muitas vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de alguma plantação, e essas ervas daninhas acabavam sufocando parte daquelas sementes. Mas as sementes que caíam em solo fértil, como diz a palavra, germinavam e produziam bons resultados. Meus queridos, nos versículos que nós acabamos de ler, o próprio Senhor Jesus explicou o significado dessa parábola do semeador.
Apesar de ele ter contado essa parábola para toda a multidão, ele explicou o seu significado apenas para os seus discípulos, como nós acabamos de ver. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende essa mensagem, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração, tal como as ervas que comem aquelas sementes que caíam pelo caminho. E é exatamente sobre isso que iremos meditar a partir de agora. Nós podemos entender através dessa mensagem que Deus afirmou estar lançando a semente na vida dos cristãos, para que nós pudéssemos produzir frutos até o retorno de Jesus. Entretanto, essa colheita espiritual que eu e você desejamos, ela não surge automaticamente, ela não brota assim de forma repentina, não. As manifestações do poder do Senhor e as suas bênçãos não irão descer do céu sozinhas, se você está pensando isso. A semente que Deus planta produz frutos espirituais, mas o crescimento dessa semente depende de nós, de mim e de você. Para que a semente da revelação, a semente do amor e a semente de fé e poder possa germinar, crescer e gerar frutos, meu e do seu coração, as condições elas precisam ser apropriadas. Esse terreno precisa estar preparado. Ou seja, deve ser semeada num solo fértil, deve receber o cuidado apropriado para que isso aconteça. Sem essas condições, a semente espiritual permanecerá dormindo, adormecida em nossas vidas. A agilidade de gerar frutos espirituais está na semente, mas elas não aparecerão se as condições não forem ideais, meu amado. É necessário uma energia espiritual, é necessário que o nosso coração esteja preparado, é necessário que nós entendamos que nós precisamos preparar esse terreno para que essa semente germine. Em outras palavras, temos de adotar certos procedimentos para que a semente produza frutos e frutos bons. O que eu quero dizer para você é que o poder para que realizemos obras iguais a que Cristo Jesus realizou está na semente, mas nós devemos alimentá-la com oração, jejum e períodos especiais de comunhão com Deus. Senão não haverá como essa semente ser germinar no teu coração e como também no meu. Assim, dessa forma, a palavra criará raízes em nosso íntimo, antes de nós experimentarmos crescimento e de nós nos tornarmos semelhantes ao Senhor Deus. O que eu quero dizer para você, igreja, nesta noite, é que há um processo a cumprir, antes que a palavra produza resultados em nossas vidas. O nosso coração precisa estar preparado, o meu e o seu coração precisa estar receptivo para aquilo que Deus quer semear, para que os frutos venham a dar e dar de forma abundante. E muitas vezes a palavra de Deus encontra um coração endurecido, um coração triste, um coração doente, ou alguém que não compreende e não entende a mensagem de Deus. E como consequência disso, meus amados, a semente ela permanece o quê? Adormecida e improdutiva, sem condições de criar raízes e de produzir os frutos desejados por Deus para a sua vida. E o mesmo princípio se aplica às sementes de revelação, às sementes de amor, às sementes de fé e poder que Deus está querendo plantar no seu coração. O fruto espiritual e a nova revelação não surgem de maneira instantânea, não é assim num piscar de olhos, não. Temos de renovar a nossa mente por meio da palavra do Senhor Deus. Em Romanos 12:2 a palavra nos fala: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus nosso Senhor.
No entanto, meus queridos, antes de estimular o crescimento dessas novas sementes em nossos corações, precisamos conhecer estratégias que talvez o inimigo use para que essa semente não floresça no seu coração, para essa semente não germine no seu coração, porque nós sabemos que o inimigo, ele quer nos roubar, matar e destruir, ele quer roubar, ele quer esconder e sufocar as sementes que Deus tem plantado em você. Se nós o ignorarmos ou ficarmos com medo desse inimigo, ele vai nos atacar, ele vai nos vencer. Primeiro que eu quero falar com você nesta noite, quando a palavra é lançada no coração de um crente não receptivo, ou de alguém que não a entende, Satanás logo vem e vai roubá-la. Como está escrito aqui no verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Meus queridos, nós precisamos estar o quê? Com o nosso coração receptivo. Nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito preparado para receber aquilo que Deus tem para lançar em nossos corações. Muitas vezes nós conversamos com irmãos, nós mostramos a palavra, nós oramos juntos, mas aquele irmão, ele está tão com a sua mente cauterizada com o pecado, com a falta de fé, que ele não consegue receber aquilo que Deus tem para entregar na vida dele. Não existe o entendimento daquilo que o Espírito Santo está falando para ele. E quando você está com o coração fechado, quando você está com a sua mente cauterizada, o inimigo vem e rouba aquilo que Deus semeou ou tem na tua vida. O inimigo também, meus queridos, ele pode também promover perseguições e provações contra nós. Ou seja, se a palavra de Deus não criar raízes em nosso íntimo, ou se o cristão, eu e você, não estivermos fundamentados no ensino das Escrituras, o fruto espiritual irá secar. Por isso nós precisamos, através da palavra de Deus, nos fortalecer, para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser transformados e firmados na rocha que é Cristo Jesus, e através da leitura da palavra, nós possamos criar raízes nessa semente, para que ela se sinta fortalecida e possa dar uma árvore frondosa com frutos saborosos. E o que mais nós temos visto são irmãos que estão na igreja, irmãos que ouvem a palavra, mas não têm raiz, estão muito superficiais, e qualquer problema, qualquer vento, qualquer atribulação vem e derruba. E aquela semente que Deus colocou no seu coração, essa semente não mais irá germinar. Porque faltou a profundidade. Como nós podemos ver aqui no verso 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Nós estamos vivendo nesse momento de muitas atribulações, nós estamos vivendo nesse momento de, eu posso dizer, até de perseguição. E é o momento de nós estarmos firmados na palavra de Deus, é o momento onde nós venhamos realmente a cultivar essa semente. Não podemos permitir que qualquer atribulação, qualquer problema, qualquer situação de desemprego, talvez a doença, talvez o medo, venha nos tirar e não nos permitir de semearmos essa semente, para aquilo que Deus quer que venha sobre a nossa vida, ela deixe de acontecer. Então eu digo para você, independente do que você está passando nesta noite, independente do que você está passando nesse momento, continue regando essa semente. Não permita que nada, que Satanás venha tirar aquilo que Deus colocou na tua vida. Tem muitas pessoas abandonando aquilo que Deus entregou em suas mãos. Tem pessoas deixando de lado a semente que Deus colocou na tua vida, para poder buscar outras coisas, para se preocupar com o que está acontecendo, para se preocupar com a tribulação que está sofrendo. Não! Você não pode permitir,
Porque nesse mundo nós vivemos, nós sofreremos perseguição, nós viveremos em atribulação, como está escrito lá em Romanos 8, 36 e 37, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. É isso que você precisa entender. Que independente do que você está passando, independente das tuas preocupações, independente daquilo que o inimigo vai colocar na tua vida, no teu caminho, você precisa manter a tua semente num coração e num terreno fértil. João 16:33 nos fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É Cristo Jesus que está falando para você, igreja. Aonde você estiver, tenha ânimo, independente do que você está passando, tenha ânimo, porque Cristo venceu esse mundo. Meus queridos, Satanás, ele usa de táticas, tá? Dissuasões, ou seja, fazer com que você mude de ideia, o cuidado com o mundo, o engano dessas riquezas, para sufocar a palavra de Deus, tornando-a ineficiente no seu coração. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos estar atentos. Existem pessoas que ouvem a mensagem, mas a preocupação deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando essa semente infrutífera. E este é aquele que foi semeado entre os espinhos. Como podemos ver no verso 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutíferas. Quantos irmãos têm se desviado? Quantos irmãos têm deixado os seus ministérios? Quantos irmãos têm deixado aquilo que Deus colocou em suas mãos, a semente que Deus entregou em suas mãos, devido às preocupações de riqueza, buscando aquilo que satisfaça a sua vontade, os seus desejos? Meus queridos, o inimigo, ele utiliza essas 3 estratégias para fazer com que a semente, a manifestação do Espírito Santo de Deus, permaneça o quê? Adormecida e improdutiva em nossas vidas. Uma das vantagens que nós temos contra os ataques do inimigo é a possibilidade de interceder continuamente no poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, nós temos que nos humilhar e nos submetermos à direção, à vontade e ao poder de Deus. Como está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, 11: finalmente, Senhor, nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder, revista sobre nós toda a tua armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu amado, meu querido, é fundamental nós estarmos dispostos a pagar o preço, a arcar com as consequências, seja as quais elas forem, se nós quisermos experimentar uma nova manifestação do poder do Espírito Santo na nossa vida. Uma oração de 5 minutos, uma vez por semana, não é suficiente, não basta. Meia hora só de oração não basta. Nós precisamos ter uma intimidade maior com Deus. E o que me deixa me surpreende a cada dia, nesse momento que nós estamos, vamos dizer assim, de quarentena, nesse período com esse coronavírus, é que nós temos visto todo tipo de manifestação nos grupos sociais, todo tipo de manifestação. Mas eu não consigo ver, são poucas as manifestações ou as demonstrações que eu tenho visto do poder de Deus sobre a vida dos cristãos. São poucas as mensagens, ou são poucos os vídeos que eu vejo, um testemunho do que Deus fez na sua vida, um testemunho do que Deus fez na vida de alguém que você conheça, a transformação que Deus fez através do Espírito Santo de Deus.
O que nós vemos é pessoas demonstrando coisas do mundo, é imitando cantores, é imitando teatro, todo tipo de manifestação, mas nós não conseguimos ver através de próprios irmãos, trazendo a manifestação do poder de Deus sobre as suas vidas. E nós precisamos entender que isso é o inimigo atacando a sua e a minha mente, para que a semente que Deus colocou sobre você, ela não venha germinar. Nós precisamos estar atentos, igreja. Essa semana agora que passou, eu recebi um vídeo de duas crianças que fazem parte aqui da nossa igreja. Uma é a Marcinha e outra é a Clarice. E eu peço a Deus que não somente as duas, mas todas as crianças de nossa igreja, elas continuem crescendo em graça, estatura e entendimento na presença de Deus e na presença dos homens. Mas eu recebi um vídeo delas ensaiando, fazendo uma encenação, as duas ministrando para a sua família, fazendo uma encenação da ministração da ceia na sua casa. Olha a semente que Deus colocou no coração dessas crianças. Glória a Deus por isso. E é isso que nós, como cristãos, precisamos fazer. Nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos reclusos em nossas casas, onde nós temos a oportunidade através da mídia. Nós temos que proclamar o Evangelho, de dar testemunho do que Deus fez na nossa vida, o que Ele está fazendo. Meus queridos, é necessário uma energia espiritual para promovermos os resultados desejados por Deus na sua vida. Nós temos que estar disposto a arcar com isso. Veja o que está escrito lá em Jeremias 4:3. Assim diz o Senhor ao seu povo de Judá e de Jerusalém: lavrem em seus campos não arados e não semeiem entre os espinhos. Aonde você está semeando? O que você está levando para as pessoas? Como é que está o teu coração? Meus queridos, nós temos que estar dispostos a passar algum tempo a sós com Deus, a clamar, a esforçarmos, a esperar nele com o objetivo em mente. Nós precisamos estar determinados com um só propósito e livrar-nos dessas ervas daninhas que infestam o nosso coração e os nossos pensamentos. Essa preparação, ela é indispensável. E nós não podemos realizá-la apressadamente, não com desplicência, não. Porque tudo para Deus tem que ser de excelência, tem que ser o melhor. Meus queridos, só depois de nós ararmos o solo pedregoso dos nossos corações e de remover todas as distrações, nós estaremos preparados para receber a revelação de Deus, uma nova manifestação de amor, de fé e de conhecimento. Nós devemos, meus queridos, viver uma expectativa de que Deus iniciará uma nova obra na nossa vida, na nossa família. Assim como os discípulos receberam a promessa de um novo poder do alto e retornaram a Jerusalém com grande alegria e louvando a Deus por tudo que o Senhor faria por meio deles, assim nós devemos também criar essa expectativa, viver a expectativa de que Deus iniciará uma nova obra em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então se prepare, então busque, então prepare a terra, prepare o seu coração. Nós devemos pela fé começar a louvar a Deus, agradecido pelas suas manifestações que ocorrerão em nossas vidas. Como está escrito lá em Isaías 61:11, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Glória a Deus. Meus queridos, esse é o ciclo da colheita dos últimos dias. Nós precisamos estar preparados para receber aquilo que nos está reservado.
E nessa nova dimensão, meus amados, de poder no tempo da colheita final, esse poder envolve 3 etapas. Primeiro, é uma colheita pessoal. Segundo, é uma colheita mundial de almas. E terceiro, é o tempo de separar a palha do trigo, os cristãos genuínos dos cristãos nominais, que só observam os acontecimentos e os preceitos religiosos. Meus amados, a igreja está experimentando uma nova dimensão de poder e de conhecimento nesse tempo, fruto da intercessão de cristãos voltados para Deus como você, líderes eclesiásticos, líderes de ministério, líderes de células, obreiros pelo todo mundo. E eu e você precisamos viver e fazer parte desta transformação e desse poder. O Espírito Santo, ele tem dado destaque às Escrituras, revelando-as a nós. Nós alcançamos vitória por meio da fé e por reconhecer o poder da palavra proferidas por Deus. Nós adquirimos conhecimento e revelação à medida que descobrimos como alcançar a cura e como orar por meio da libertação espiritual. Esse é o momento onde a Bíblia adquire um significado especial, quando nós percebemos quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. E principalmente tudo aquilo que nós haveremos de receber como herdeiros de Deus, como seus filhos. O que eu quero dizer para você é que Deus está preparando o seu povo. O conhecimento espiritual continuará crescendo. O poder do Espírito Santo será liberado continuamente, até que possamos fazer uso dos dons espirituais como nunca nós o usamos. E meus queridos, e mais, haverá uma distinção muito clara entre os cristãos mornos e os cristãos cheios do Espírito Santo de Deus, guiados pelo nosso Senhor. O que eu quero dizer para você é que se você tiver preparado o seu coração, se a semente realmente brotar, crescer e der frutos, o mundo verá a glória de Deus manifestar-se por meio do seu povo, por meio de mim e por meio de você. Cura de cegueiras, cura de surdez, libertações espirituais, paralisias, milagres serão notórios na colheita dos últimos dias. Precisamos cultivar a semente que Deus lançou em nossos corações, e como diz a palavra do Senhor lá em Mateus 13:23, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dar uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, meus queridos? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos estar orando para que Deus possa, através da sua manifestação, através do seu poder, através da sua graça, nos direcionar, para que nós possamos estar com o nosso coração preparado, para que nós possamos estar com o nosso coração fértil, para receber a semente que Ele quer trazer para nós, para que a sua glória se manifeste aqui nesta terra, através de mim e de você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós somos gratos a Ti por mais esta palavra, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Por muitas vezes, Senhor, recebemos a semente, por muitas vezes, Senhor, Tu colocastes a semente em nossas mãos, e nossos corações estarem, Senhor, fechados, estarem duros, Senhor, estarem não preparados para receber, para cultivar e frutificar, Senhor. E neste momento, Senhor, nós declaramos, Senhor, o nosso coração aberto, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Deus. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Senhor. E nós declaramos, Senhor, que nós seremos, Senhor, Teus servos,
para através, Senhor, da Tua palavra, proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós seremos árvores frutíferas. Nós declaramos, Senhor, que nós seremos terrenos férteis, Senhor. E assim como a Tua palavra diz, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Glórias a Deus, amém? Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor neste momento. Meus queridos, nós estamos encerrando mais o nosso culto aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco, e eu espero estar com você novamente no nosso próximo domingo, a partir das 18h30, amém? Lembre-se, guarde seu coração, guarde a sua mente, guarde o seu corpo, guarde o seu espírito, mantenha-se fértil, mantenha-se uma terra fértil, para que a semente que Deus colocar em suas mãos, ela germine, ela cresça, ela produza frutos, amém? Que a paz do Senhor Jesus e o amor do Pai esteja com todos vocês. Tenham todos uma boa noite, amém.